E aí, turma, falando dos métodos de campo que nós mencionamos anteriormente, o primeiro deles, o bump test. Então, basicamente, o que é o bump test? Aqui a pessoa está fazendo, né, um ensaio aqui numa hélice, né? O que ele faz? Levanta ele justamente para poder tirar do solo, tirar de um ponto de apoio, numa cinta, coloca aqui o acelerômetro aqui no ponto, e o que ele vai fazer? Um martelo não metálico, porque se usar um martelo metálico, você pode estar excitando frequências naturais locais, e esse não é o nosso objetivo, eu quero avaliar do sistema. Então tem que ser um martelo não metálico, de borracha, né? Por exemplo, aqui. Quando eu bato aqui, lá nesse meu espectro, quando eu estou fazendo ensaio de bump test, eu vejo esses picos aqui. Ó. O que são esses picos? Ó? Primeiro, modo natural de vibrar, segundo, modo natural de vibrar. Nesse caso, 25 Hz e 56 Hz. Aí começa aquelas perguntas. Eu tenho alguma frequência próxima a 25 Hz? Ah, ele trabalha por acaso próximo de 25 Hz? Não. E próximo de 56? Também não. Você avaliou todas as frequências determinísticas? Rotação desse eixo, frequência de passagem de pás, ou seja, o número de pás que eu tenho em vez da rotação do meu eixo, tem alguma frequência próxima a essa aqui? Não, não tem. Então não tem problema. Então, tem que ser avaliado o quê? Margem de separação. O quanto isso está distante desses modos naturais de vibrar. Porque vai estar lá presente. E aí, gente, eu vou pegar um estudo de caso. Isso aqui foi até um material que eu achei muito legal. Joguei lá no Google Acadêmico. Isso é do grande aí David Alexandre Germano Costa. A tese de dissertação de mestrado, que eu achei fantástico a forma como que ele conduziu. Eu achei muito didático para a gente poder trazer aqui. Então, o que ele fez aqui? Ele quis mostrar a determinação do modo natural de vibrar desse nosso sistema. O que é esse aqui? Um motorzinho, aqui ó, tem uma barra, ok? Tem uma chapinha aqui, tá presa aqui, o pessoal de caldeiraria chama isso aqui de sargento, né? Tá presa aqui na mesa e aqui ele coloca o acelerômetro. Ele utilizou aqui um martelo não metálico e bateu aqui, golpeou isso aqui para poder fazer o quê? Levantar os modos naturais de vibrar dessa estrutura. E o que ele percebeu? Quando ele deu a pancada, o que ele gerou? Vibração livre, amortecida, determinística, não periódica. Então bateu, gerou um pico, ó. E esse pico apresentou um decaimento exponencial em função do amortecimento por esterese. E aí, o que ele olha aqui? Quando ele olha aqui para esse sinal no domínio do tempo, ele começa a observar o seguinte, ele está aqui embaixo, está o tempo, tá, gente? Ele fala o seguinte, ó, o pico 1 ocorreu no intervalo de tempo de 0,547 segundos. O pico 2, 0,623. O pico 3, e aí sucessivamente. E daí, o que ele tira como conclusão? De 1 para 2, o intervalo foi de 0,076. A diferença dos picos, tá, gente? Desse pico aqui até esse, ou seja, a incidência daquela frequência. De T2 para T3, 0,075 segundos. Então aqui ele faz uma média aritmética, e aí pega essas diferenças e chega no intervalo de 0,076 segundos. O que é frequência? Frequência é igual a 1 dividido por período. Ou seja, 1 dividido pela média aritmética, que é 0,076, 13,16 Hz, que me dá próximo de 790 CPM. Então, ele conseguiu calcular aqui qual que era a frequência natural desse meu sistema, através desse meu espectro. Quando ele, perdão, do meu sinal no domínio do tempo. Quando ele pega esse sinal aqui, faz a FFT dele, ou seja, a transformada rápida de Fourier, e leva para o domínio da frequência, o que ele vê? Justamente o que a gente comentou. 788,59. Tem uma pequena diferencinha, tá, gente? Se a gente notar aqui, ó, 789,60, 788,59. Mas isso aqui está muito relacionado à resolução, que é a frequência máxima dividida pelo número de linhas. Mas, enfim, só para a gente poder mostrar que você consegue fazer tanta análise pelo sinal no domínio do tempo, assim como pelo espectro de frequência. E aí, turma, o que é mais legal? A gente falou também que você consegue fazer isso por meio de um modelo matemático. Nesse caso aqui, ele fez analiticamente, para poder demonstrar que consegue se aproximar também, chegar muito próximo desses valores para poder calcular, para poder levantar. Então, aquele sistema que a gente mostrou aqui, ó, ele fez um desenho, né? Ele fez aqui um croquis, e aí ele mostra, ó, o comprimento que ele tem lá daquela haste, 180 milímetros, a massa do meu sistema, 478 gramas. E ele pega essa barrinha e a vista de planta ou superior aqui, ó, o que ele mostra aqui? 40 milímetros que tem por 3 milímetros de espessura. Primeira coisa que ele calcula, momento de inércia diária. Calculou o momento de inércia diária, chegou num determinado valor. Base vezes altura, passou tudo para metro, tá, gente? Chegou nesse valor aqui. Depois ele calcula o quê? A rigidez, que a gente fala lá, ok?
Como que ele calcula a rigidez? 3 vezes módulo de elasticidade, vezes momento de inércia diária, dividido pelo comprimento elevado ao cubo. Nesse caso aqui, esse material era de alumínio, então o módulo de elasticidade do alumínio é 69 gigapascal. Então o que ele faz? 3 vezes 69 gigapascal, vezes momento de inércia diária, dividido por esse comprimento. Passou tudo para metro. O que, que ele chegou? Chegou no valor de rigidez, que me dá o valor de 3.194,44 Nm. Frequência natural, praticamente aqui por ser um material metálico, fator de amortecimento é desprezível. Então, se meu fator de amortecimento for menor que 1, eu posso adotar 1 sobre 2π vezes raiz de K sobre M. O que, que ele fez? Pega esse valor de K e divide pelo valor de M, no caso 478 gramas, me dá um valor de 780,65. Então, o que, que é interessante? Olha para vocês verem. Quando eu olho no sinal no domínio do tempo, 789, sinal no domínio da frequência, 788. Matematicamente, por um método analítico, 780. Então, um desvio na ordem de 3, 4%, muito pequeno. Mas o que? A gente consegue fazer estimativas, sobretudo quando a gente está falando de sistemas mais simples. Então, a gente consegue fazer esse levantamento dessas frequências para a gente poder entender de fato se as minhas frequências determinísticas, se as minhas rotações dos meus eixos estarão próximos desses valores que, porventura, poderão desencadear um efeito de ressonância mecânica.